Capítulo 17. Do Cabo Horn ao Amazonas. Não saberia dizer como fui parar na plataforma. O canadense deve ter me carregado até lá. O fato é que eu respirava, inalando o vivificante ar marinho. Meus dois companheiros, junto a mim, inebriavam-se com as frescas moléculas de oxigênio. Recomenda-se aos infelizes por muito tempo privados de alimento que não se atirem vorazmente no primeiro prato de comida à sua frente. Nós, ao contrário, não tínhamos por que nos moderarmos. Podíamos abarrotar os pulmões com os átomos da atmosfera, e era a brisa, a própria brisa que nos proporcionava tal voluptuosa embriaguez. Ah! E exclamava Conselho. Como é bom o oxigênio! Que o patrão não hesite em respirar. Há o suficiente para todos. Quanto a Ned Land, não falava, abria maxilares capazes de assustar um tubarão. Poderosas aspirações. O canadense resfolegava como uma estufa em combustão. Recuperamos prontamente as forças. Olhando à minha volta, percebi que estávamos sozinhos na plataforma. Nenhum homem da tripulação. Sequer o capitão Nemo. Aqueles estranhos marujos do Nautilus contentavam-se com o ar que circulava no interior. Nenhum deles viera se deliciar em plena atmosfera. Minhas primeiras palavras aos meus companheiros foram de reconhecimento e gratidão. Ned e Conselho haviam prolongado minha existência durante as últimas horas daquela agonia sem fim. Nada poderia pagar tamanha dedicação. Bom, professor, respondeu Ned Land, melhor esquecer o assunto. Que mérito tivemos? Nenhum. Era apenas uma questão de aritmética. Sua vida valia mais que a nossa. Logo, cumpria preservá-la. Não, Ned, repliquei, não valia mais. Ninguém é superior a um homem generoso e bom, e você é um deles. Está bem. Está bem. Repetia o canadense, acanhado. E você, bravo Conselho, sofreu muito? Nem tanto assim, para ser sincero com o patrão. Na verdade, senti um pouquinho de falta de ar, mas penso que teria sobrevivido. Além disso, eu observava o patrão desfalecendo e não sentia nenhuma vontade de respirar. Me cortou a respira. Conselho, sem graça ao ver-se falando banalidades, não terminou a frase. Amigos, declarei profundamente comovido, estamos ligados uns aos outros para sempre, e vocês têm direitos sobre mim, os quais exercerei, insinuou o canadense. Como assim? Desconfiou o Conselho. Ora, continuou Ned Land, o direito de arrastá-lo comigo quando eu deixar este demônio do Nautilus. A propósito, indagou o Conselho, estamos na direção certa? Sim, respondi, uma vez que estamos indo para o lado do Sol, e aqui o Sol fica ao norte. Sem dúvida, concordou Ned Land, mas resta saber se nos dirigimos para o Pacífico ou o Atlântico, isto é, para mares frequentados ou desertos. Para isso eu não tinha resposta, e temia que o capitão Nemo nos conduzisse para o vasto oceano que banha simultaneamente as costas da Ásia e da América. Agindo assim, completaria sua volta submarina ao mundo e retornaria a mares em que o Nautilus reinava soberano. Contudo, se retornássemos ao Pacífico, distantes de qualquer terra habitada, o que seria dos planos de Ned Land? Não demoraria até que fosse esclarecido esse importante ponto. O Nautilus avançava velozmente. Deixamos para trás o círculo polar e rumamos para o promontório de Horn. Em 31 de março, às 7 horas da noite, estávamos diante da ponta americana. Todos os sofrimentos foram então esquecidos, e a lembrança de nossa clausura no gelo apagou-se de nossas mentes. Só pensávamos no futuro. O capitão Nemo não aparecia mais, nem no salão nem na plataforma. As coordenadas, registradas no planisfério pelo imediato, permitiam-me saber a direção exata do Nautilus. Ora, para minha grande satisfação, naquela noite tornará-se claro que regressávamos ao norte pela rota do Atlântico. Transmiti a Ned e a Conselho o resultado de minhas averiguações. Boa notícia, animou-se o canadense, mas para onde vai o Nautilus? Isto eu não saberia dizer, Ned. Pretenderia o seu capitão, depois do Polo Sul, desbravar o Polo Norte e retornar ao Pacífico pela famosa passagem do Noroeste? Eu não o desafiaria, respondeu o Conselho. Pois muito bem, disse o canadense, fugiremos antes. Em todo caso, acrescentou o Conselho, é um homem tremendo esse capitão Nemo, e não nos arrependeremos de o haver conhecido. Principalmente quando o virmos pelas costas. Não se conteve Ned Land. No dia seguinte,
1º de abril, quando o Nautilus subiu à superfície, faltando poucos minutos para o meio-dia, avistamos uma costa a oeste. Era a Terra do Fogo, assim batizada pelos primeiros navegadores ao verem as fumaças alçando-se das choças nativas. A Terra do Fogo forma um vasto aglomerado de ilhas, estendendo-se por 120 quilômetros de comprimento e 320 de largura, entre 53 graus e 56 graus de latitude austral e 67 graus 50 e 77 graus 15 de longitude oeste. A costa me pareceu baixa, mas ao longe despontavam altas montanhas. Julguei inclusive entrever o Monte Sarmiento, bloco piramidal de xisto com 2.070 metros de altitude e um pico escarpado que, conforme esteja aparente ou coberto de nuvens, anuncia tempo bom ou ruim, nas palavras de Ned Land. Um excelente barômetro, amigo. Sim, professor, um barômetro natural, que nunca me traiu quando eu navegava nas gargantas do Estreito de Magalhães. Naquele momento, vimos o cume nitidamente recortado contra o fundo do céu. Era um presságio de tempo bom, que se cumpriu. O Nautilus, submergindo novamente, aproximou-se do litoral e o acompanhou a poucas milhas de distância. Pela vidraça do salão, observei trepadeiras compridas, fucos gigantes, sargaços vesiculosos, de que o mar aberto do polo encerrava alguns espécimes, com filamentos viscosos envernizados, mediam até 300 metros de comprimento, verdadeiros cabos, mais grossos que o polegar humano e de grande resistência, são muito usados como cordames de navios. Outra planta, conhecida como velpo, com folhas de 1,20 m de comprimento, incrustada nas concreções coralígenas, atapetava as profundezas, oferecendo ninho e comida a grupos de crustáceos e moluscos, caranguejos e lulas. Ali, focas e lontras marinhas entregavam-se esplêndidas refeições, misturando carne de peixe com legumes do mar, segundo o método inglês. O Nautilus passava com extrema rapidez por aqueles fundos viscosos e férteis. No fim do dia, aproximou-se do arquipélago das Malvinas, cujos pontos culminantes avistei no dia seguinte. Como a profundidade do mar era ínfima, pensei, e não sem razão, que aquelas duas ilhas, cercadas por um grande número de recifes, já teriam feito parte das terras de Magalhães. As Malvinas foram provavelmente descobertas pelo ilustre John Davis, que lhes impôs o nome de Davis Southern Islands. Mais tarde, Richard Hawkins denominou as Maiden Islands, Ilhas da Virgem. Foram em seguida designadas Malvinas, no começo do século XVIII, por pescadores de Saint Malo, e finalmente Falklands pelos ingleses, a quem pertencem atualmente. Ali, nossas redes trouxeram belos espécimes de algas, em especial certo fuco cujas raízes estavam carregadas dos melhores mariscos do mundo. Gansos e patos arremeteram as dúzias sobre a plataforma e logo fizeram as honras da refeição de bordo. Quanto aos peixes, chamaram-me a atenção alguns ósseos pertencentes ao gênero dos gobídeos, destacando-se o bicolor, com 2 decímetros de comprimento, todos rajados de branco e amarelo. Admirei também numerosas medusas, e as mais belas, as crisaures, exclusivas dos mares das Malvinas, que ora desenhavam uma umbela semiesférica bem lisa, percorrida por linhas de um vermelho acastanhado terminada em 12 festões regulares, ora transformavam-se numa cesta virada ao contrário, da qual escapavam graciosamente folhas largas e compridas ramagens vermelhas. Nadavam agitando os 4 braços foliculados, rebocando à deriva a opulenta cabeleira de tentáculos. Vontade não me faltava de recolher algumas amostras desses delicados zoófitos, mas eles não passam de nuvens, sombras, aparências, que se dissolvem e evaporam fora de seu elemento natural. Quando as últimas montanhas das Malvinas desapareceram sob o horizonte, o Nautilus desceu a uma profundidade que oscilava entre 20 e 25 metros, passando a acompanhar a costa americana. O capitão Nemo continuaria sem aparecer. Até 3 de abril, permanecemos em águas da Patagônia, ora sob, ora sobre sua superfície. No dia seguinte, após atravessar o vasto estuário formado pela Foz do Prata, o Nautilus seguiu o litoral do Uruguai, 50 milhas ao largo. Mantendo o curso norte, seguia as extensas sinuosidades da América do Sul. Havíamos feito então 16.000 léguas desde o nosso embarque nos mares do Japão. Por volta das 11 da manhã, o Trópico de Capricórnio foi cortado no 37º meridiano e passamos ao largo de Cabo Frio. O capitão Nemo, para grande desgosto de Ned Land, não apreciava a proximidade do litoral habitado do Brasil e impunha-nos uma velocidade vertiginosa. Nenhum peixe, nenhuma ave, por mais rápidos que fossem, eram capazes de nos acompanhar, e as curiosidades naturais daqueles mares escaparam a toda observação. Navegamos naquele ritmo durante vários dias, até que, na tarde de 9 de abril, avistamos a ponta mais oriental da América do Sul, que forma o Cabo de São Roque,
Quando então o Nautilus afastou-se novamente e foi procurar em profundezas maiores o vale submarino assentado entre esse cabo e Serra Leoa, na costa africana. O vale bifurcava-se na altura das Antilhas, terminando ao norte numa enorme depressão que alcançava 9.000 metros. Nessa região, o corte geológico do oceano forma um penhasco escarpado de 6 quilômetros, as Pequenas Antilhas, e, na altura das ilhas de Cabo Verde, outro paredão não menos considerável, os quais circunscrevem todo o continente submerso da Atlântida. O solo do imenso vale é acidentado por algumas montanhas, que conferem aspectos pitorescos aos fundos submarinos. Menciono-os baseado nos mapas manuscritos guardados na biblioteca do Nautilus, mapas evidentemente feitos à mão pelo capitão Nemo, traçados a partir de suas observações pessoais. Durante 2 dias, recorrendo aos planos inclinados, visitamos aquelas águas desertas e profundas. O Nautilus fazia longos estirões na diagonal, que o obrigavam a percorrer todos os níveis. Em 11 de abril, porém, subiu repentinamente e a terra voltou a se descortinar na foz do Rio das Amazonas, amplo estuário cuja vazão é tão considerável que dessaliniza o mar num raio de quilômetros. Havíamos atravessado o Equador. 20 milhas a oeste situavam-se as Guianas, terra francesa onde teríamos encontrado refúgio. Mas o vento soprava forte, um escaler seria uma casca de nós diante da fúria das ondas. Ned Land deve ter percebido isso, pois não falou comigo. De minha parte, não fiz nenhuma alusão a seus planos de fuga, pois não queria incitá-lo a uma tentativa que teria inexoravelmente abortado. Aproveitei aquele atraso para realizar interessantes estudos. Durante 2 dias, 11 e 12 de abril, o Nautilus não deixou a superfície, e sua rede de arrasto operou o milagre dos zoófitos, peixes e répteis. Alguns zoófitos haviam ficado agarrados nas malhas da rede. Eram, em sua maioria, belas anêmonas, pertencentes à família das actíneas. Entre outras espécies havia a Astalis protesta, originária justamente dessa região oceânica, um pequeno tronco cilíndrico, enfeitado com riscas verticais, pontilhado de vermelho e coroado por magnífico penacho de tentáculos. Quanto aos moluscos, consistiam em espécimes que eu já observara em torritelas, olivas porfírias, com linhas regularmente entrecruzadas, cujas manchas russas sobressaíam vivamente em um fundo cor de carne, pteróceras extravagantes, semelhantes a escorpiões petrificados, íelas translúcidas, argonautas, lulas de excelente sabor e algumas espécies de calamares, que os naturalistas da antiguidade classificavam entre os peixes voadores e cuja serventia principal é servir como isca na pesca do bacalhau. Dos peixes dessa região que eu ainda não tivera oportunidade de estudar, observei diversos espécimes. Entre os cartilaginosos, lampreais dos rios, semelhantes a enguias, com 30 centímetros de comprimento, cabeça esverdeada, nadadeiras roxas, dorso cinza azulado, ventre marrom e prata com rajadas chamativas, íris com olhos cercados de ouro, curiosos animais que a corrente do Amazonas arrasta para o mar, pois seu hábitat é a água doce, raias tuberculadas, com focinho pontiagudo, cauda comprida e desfiada, dotadas de um longo aguilhão denteado, pequenos esqualos de 1 metro, cinzentos e esbranquiçados na pele, cujos dentes, dispostos em várias carreiras, curvam-se para trás, e que são vulgarmente conhecidos pelo nome de pantufas, lofos vespertílios, espécies de triângulos isósceles avermelhados com cerca de 1,5 metros, nos quais os peitorais formam prolongações carnudas que lhes dão o aspecto de morcegos, mas que, em virtude de seu apêndice córneo, situado junto às narinas, foram apelidados de unicórnios do mar. Por fim, algumas espécies de balistas, o de curaçao, cujos flancos pontilhados refletem uma cintilante cor dourada, e o peixe-porco violeta, com matizes furtacor como no papo do pombo. Termino aqui essa relação, um pouco seca, mas bastante exata, da série dos peixes ósseos que observei, ituis cavalos, pertencentes ao gênero dos apteronotídeos, com o focinho obtuso da cor da neve, o corpo tingido por um belo tom de preto e dotados de um chicote carnudo comprido e desfiado, odontagnatos espinhentos, sardinhas esguias com 3 decímetros e um vistoso brilho prateado, escombrídeos equipados com 2 nadadeiras anais, centronotos negros, com matizes escuros, em geral pescados. Com archotes, peixes com 2 metros de comprimento, carne gordurosa, branca, rija, que, frescos, têm o sabor da enguia e, secos, o do salmão defumado, bodiões avermelhados, revestidos por escamas apenas na base de suas nadadeiras dorsais e anais, crisópteros, sobre os quais ouro e prata misturam seu reflexo ao do rubi e do topázio, esparídeos rabo de ouro, cuja carne é extremamente delicada e que são traídos nas águas por suas propriedades fosforescentes, esparídeos pobres, com a língua fina, em tons laranja, cianas corbas com caudas douradas, acanturos pretos, anablepídeos do Suriname etc.
Esse etc. não irá me impedir de citar outro peixe, do qual o conselho se lembrará por muito tempo, e por diversos motivos. Uma de nossas redes trouxe uma espécie de raia bem achatada, que, sem a cauda, teria formado um disco perfeito, com cerca de 20 quilos. Era branca por baixo, avermelhada por cima, com grandes manchas redondas em azul escuro contornadas de preto, tinha a pele bem lisa e rematada por uma nadadeira bilobada. Estendida sobre a plataforma, a raia se debatia, tentando se virar com movimentos convulsivos, e seu esforço quase foi recompensado, visto que estava prestes a retornar às águas. Conselho, porém, que prezava seu peixe, precipitou-se sobre ele e, antes que eu pudesse impedi-lo, agarrou-o com as duas mãos. E ei-lo instantaneamente imobilizado, de pernas para o ar, com metade do corpo paralisada, e gritando, patrão, me acuda, patrão. Era a primeira vez que o pobre rapaz não se dirigia a mim na terceira pessoa. O canadense e eu levantamos e massageamos energicamente. Quando recobrou os sentidos, o eterno classificador murmurou com uma voz entrecortada, em classe dos cartilaginosos, ordem dos condropterídeos, brânquias fixas, subordem dos celáqueos, família das raias, gênero dos poraquês. Sim, amigo, respondi, foi um poraquê que o deixou nesse estado. Ah, mas o patrão pode acreditar que me vingarei desse animal, avisou o conselho. E como? Comendo-o. O que fez naquela mesma tarde, mas por pura desforra, pois, para ser franco, o animal era fibroso. O desafortunado conselho lidara com um peixe elétrico da espécie mais perigosa, a cumana. Essa criatura bizarra, no meio condutor como a água, fulmina peixes a metros de distância, tão mortífero é o poder de seu órgão elétrico, cujas duas superfícies principais não medem menos de 70 centímetros quadrados. Em 12 de abril, o Nautilus aproximou-se da costa holandesa, próximo à foz do Maroni. Ali viviam em família vários grupos de peixes-mulher. Eram peixes-boi marinhos, os quais, como o do gongo e o leão marinho, pertencem à ordem dos sirenídeos. Os belos animais, pacíficos e inofensivos, com 6 a 7 metros de comprimento, deviam pesar no mínimo 4 toneladas. Ensinei a Ned Land conselho que a previdente natureza atribuíra importante missão àqueles mamíferos. São eles, com efeito, que, como as focas, pastam nas pradarias submarinas, destruindo assim as barreiras de alga que obstruem a foz dos rios tropicais. E sabem, acrescentei, o que aconteceu depois que os homens praticamente extinguiram essas generosas raças? Ora, as algas putrefatas envenenaram o ar e, com o ar envenenado, a febre amarela devastou admiráveis regiões. As vegetações venenosas multiplicaram-se sobre os mares tórridos e a doença alastrou-se da foz do Rio da Prata até a Flórida. E, acrescentou Senel, tal flagelo não se compara ao que vitimará nossos descendentes, quando os mares estiverem despovoados de baleias e focas. Então, atulhados por polvos, medusas e calamares, eles se tornarão um grande foco de infecção, uma vez que suas águas deixarão de possuir os vastos estômagos que Deus encarregara de limpar a superfície dos mares. Entretanto, sem desdenhar de tais teorias, a tripulação do Nautilus capturou meia dúzia de peixes-boi. A intenção, de fato, era abastecer as despensas com uma carne excelente, superior à de vaca e vitela. A caçada não teve nada de interessante, pois os peixes-boi deixam-se ferir sem esboçar defesa. Toneladas de carne, que virariam carne seca, foram estocadas a bordo. Naquele dia, uma singular pescaria veio enriquecer ainda mais as reservas do Nautilus, de tal forma que aqueles mares mostravam-se férteis. O arrastão trouxera em suas redes peixes cuja cabeça terminava numa placa oval com rebordos carnudos. Eram equeneidas, da terceira família dos malacopterídeos subbraquianos. Seu disco achatado compõe-se de lâminas cartilaginosas móveis, entre as quais o animal pode operar no vácuo, o que lhe permite aderir aos objetos à maneira de uma ventosa. A rêmora, que eu observara no Mediterrâneo, pertence a essa espécie, mas a que menciono aqui é a das rêmoras pegadoras, exclusiva desse mar. Nossos marinheiros, à medida que as capturavam, depositavam-nas em baldes cheios d'água. Terminada a pescaria, o Nautilus aproximou-se da costa, onde um certo número de tartarugas marinhas dormia, boiando nas águas. Teria sido difícil capturar os preciosos répteis, visto que o menor ruído os desperta e sua sólida carapaça é a prova de arpão. Mas a rêmora estava ali para proceder àquela captura com uma segurança e precisão extraordinárias. E, de fato, essa criatura é uma isca viva, capaz de trazer felicidade e fortuna ao ingênuo pescador de caniço. Para não dificultar a movimentação do animal, os homens do Nautilus amarraram-lhe uma argola suficientemente larga na cauda,
e, nessa argola, uma corda comprida presa a bordo pela outra ponta. As rêmoras, lançadas ao mar, não titubearam um segundo, indo agarrar-se no peitilho das tartarugas. Sua tenacidade era tamanha que prefeririam morrer dilaceradas a desistir. Quando as içávamos a bordo, traziam junto as tartarugas. Capturamos assim várias cauanãs, com cerca de 1 metro de envergadura e 200 quilos. Seu casco, revestido por grandes placas córneas, finas, transparentes e castanhas, mosqueadas de branco e amarelo, as tornava ainda mais valiosas. Sem falar que eram excelentes do ponto de vista culinário, assim como as tartarugas francas, de sabor delicado. Essa pescaria encerrou nossa temporada nas paragens do Amazonas. Ao anoitecer, o Nautilus ganhou novamente o alto mar.